Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Iago. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre identidade de novo. Vi hoje, no dia 11 do 3, uma notícia no jornal Marca, da Espanha, né? Aliás, na parte online do Marca. E eu queria trocar uma ideia sobre identidade com vocês a partir desta matéria, para a gente entender como esse tema é muito mais difícil de entender do que a gente está acostumado, beleza? Então a gente vai para a rápida vinheta e na volta a gente vai entender um pouco mais sobre identidade aqui no canal do Iago. Seguinte, pessoal, só para a gente contextualizar um pouco o que a gente vai discutir e por que a gente vai discutir, né? Por que isso está virando matéria na Espanha, né? E por que isso agora surge como um ponto de discussão. O Brahim Dias, ponta direita do Real Madrid, ele optou pela cidadania marroquina e vai defender a seleção de Marrocos, não a seleção espanhola, como se era esperado quando ele foi para o Real Madrid, né? Nesse retorno para o Real Madrid, ele é da categoria de base do Real Madrid e depois vai para o Milan de forma definitiva, com aquela opção de compra, é comprado novamente pelo Real Madrid e a gente esperava que ele fosse defender a seleção da Espanha, né? Afinal de contas foi para o Real Madrid, mas não é o que aconteceu. Ele vai defender a seleção marroquina e a partir disso o Marca fez a seguinte capa, né, do Marca nesses dias. E aí eu vou colocar um pouco a capa completa para vocês. Vão aparecer algumas propagandas porque é natural, tá? Mas o que importa está aqui nesta parte grifada aqui para vocês. Os roubos à seleção espanhola, os roubos feitos à seleção espanhola, tá? Os outros casos, Brahim Dias, que decidiram não jogar pela Espanha, né? Com a La Roja. E aí eu vou colocar aqui a minha câmera para vocês e para a gente trocar uma ideia, tá? Então eu vou lendo a matéria ou vou passando pelos casos principais ali da matéria e a gente vai ter algumas coisas a serem analisadas. A primeira delas, a gente descendo um pouco a matéria aqui, aparece alguns nomes de jogadores que nasceram na Espanha. Então, por exemplo, o Garnacho, que está no United, ele nasceu em Madrid, né? Então ele é um jogador nascido na Espanha, mas que ao longo das categorias de base, por mais que tenha defendido a Espanha, se sente argentino por conta da presença da sua mãe, que é argentina. Tá? Então você tem um jogador desse tipo. Nico Paz também agora está na seleção da Argentina, também outro jogador que está na seleção argentina, também nasceu na Espanha, Tenerife, e depois foi se converter justamente por uma proximidade ali de família que ele passa a ter. Luca Romero, da Argentina, aí temos o primeiro caso que eu quero destacar para vocês, que é o seguinte. Geralmente você passa a ter alguns contextos de nacionalidade. Então, quando a gente fala, sei lá, de um roubo à categoria de base ou algo do tipo, geralmente a gente está pensando no jogador que nasceu naquele país e optou por defender outro, né? Então a gente vai ver alguns casos aí de jogadores que nasceram, né? Caso dos dois primeiros, do Garnacho e do Nico Paz, que nasceram na Espanha e foram defender outra seleção. Optaram por essa defesa de outra seleção por ter dupla cidadania referente aos pais, tá? O Romero, ele nasce no México, ele tem uma cidadania espanhola e argentina. Então ele poderia escolher pelas três seleções e acabou optando pela Argentina, tá? Então aí eles também consideram na matéria do mesmo nível, né? Ele tinha nacionalidade mexicana, os pais eram argentinos, foi para a Espanha muito cedo, com 3 anos de idade, e aí ele opta por defender a seleção da Argentina. Então você já começa a ter algumas considerações meio turvas acerca do conceito de roubo à seleção espanhola, tá? E aí não é uma questão de julgamento, depois a gente vai explicar isso com mais calma. Hakimi, lateral direito do Paris Saint-Germain, que também nasceu em Madrid, mas defende a seleção marroquina. O Abde, também defende a seleção marroquina, era do Barcelona, e também agora defende o Betis, então é lateral esquerdo do Betis, e chegou até a ter uma escolha pela Espanha e depois mudou a escolha para Marrocos. Tá?
E aí você vai ter outros casos de outros jogadores mais famosos, caso do Lucas e do Theo Hernandes, por exemplo, que nascidos em Marseille, ou seja, nascidos na França, foram criados em Madrid. Então nasceram lá, vieram para Madrid, ficaram em Madrid, né, durante um bom tempo e agora foram para outros países, né? Cada um defende aí o Lucas e o Theo, respectivamente, Paris Saint-Germain e Milan, e optaram por defender a seleção francesa. Então eles nasceram na França e foram cedo para a Espanha. Percebam como as coisas vão mesclando entre o que se considera ser um espanhol. E aí você vai ter outros casos, entre eles, mais destacado ao final, né, vou passar para o final, entre eles Léo Messi. Então o Messi nasceu na Argentina, né, para tirar qualquer tipo de dúvida, foi para a Espanha muito cedo e a partir disso optou por jogar na seleção argentina, apesar de ter a dupla cidadania, poder jogar tanto pela Espanha quanto pela Argentina. Qual é o grande ponto que a gente traz no debate, que a gente vinha trazendo há algum tempo já, desde aquela questão da identidade do futebol nacional? Que o conceito de identidade, principalmente no mundo globalizado, vai se misturar. Vai se misturar. Então, assim, você tem um brasileiro puro, e aí quando eu falo puro é aquele que você consiga descrever só o Brasil como influência dele na própria formação, já seria muito difícil. Porque é aquilo que a gente chegou a comentar no último vídeo, que justamente você tem várias perspectivas do que é ser um brasileiro a depender do local de nascimento que você tem. Uma coisa é você ser um brasileiro carioca, outra coisa é você ser um brasileiro gaúcho, outra coisa é você ser um brasileiro paulista, outra coisa é a gente colocar brasileiro nordestino e querer abarcar o Nordeste como um todo, achando que é tudo igual. Então, assim, você tem uma série de concepções, ou de pouca profundidade, ou de uma certa caracterização específica de um personagem daquela terra, e a gente acha que todo mundo é igual. E quando a gente vai para esse cenário que tem da Espanha, Marrocos especificamente agora nesses últimos casos, e vai para esse lado da identidade nacional, a gente percebe algo muito simples, mas que é muito importante. Você não consegue direcionar isso somente pelo local de nascimento. Por quê? Porque a forma como essa pessoa se entende enquanto ser humano depende do conjunto de vivências, depende do conjunto de coisas que aconteceram com ela, depende da forma como ela lidou com esses aspectos, depende da construção como um todo. Então, essa tentativa de colocar uma certa identidade que fosse possível, ela é uma tentativa a partir de um ponto de vista, cujo qual o ponto de vista de quem vivenciou não é perguntado. Então você pode ter decisões dentro desse conjunto, eu não estou falando que tenha, mas pode ter, pode vir a ter, decisões que são basicamente ganho esportivo. Eu prefiro uma seleção onde eu terei mais espaço, eu prefiro uma seleção onde eu jogarei mais, uma escolha profissional. Outros podem ter uma escolha que até seriam contrárias a isso. Né? Hoje a gente olha para o Messi, por exemplo, e fala, poxa, o Messi fez bem, optou pela Argentina, campeão do mundo, último campeão do mundo. Mas se você olhasse isso em 2010, muita gente ficou se questionando se, por exemplo, a seleção da Espanha com o Messi não teria ganho 2010 com muito mais facilidade, não teria ganho 2014, que foi eliminada aqui no Brasil logo de cara, e não seria favorita nas outras, porque era uma equipe que jogava próximo do que jogava o Barcelona e que faltava um cara que nem o Messi. E a Argentina era uma seleção desestruturada até então. Então você tem um cenário que às vezes não é uma questão de nacionalidade, no sentido de nascer num determinado país, mas é uma questão de como o jogador se sente referente ao país. E isso passa por aquilo que a gente falou sobre as realidades. É você ter um cenário onde você tenha uma interpretação criada por você. Uma história sua contada a partir do seu ponto de vista. Então, quando a gente fala dessa questão identitária no futebol, ela é uma questão importante, ela é uma questão relevante, ela não é uma questão falsa, mas ela principalmente é uma questão individual.
Então você não tem como atribuir, e aí não é uma crítica ao Marca, o Marca está certo no ponto de vista dele, tá? Para a Espanha é perder promessas do futebol que poderiam estar defendendo a Espanha e vencendo mais vezes, tá? Assim como a gente fez no Brasil, por exemplo, quando o Diego Costa despontou na Europa, e a gente falava, poxa, vamos perder o Diego Costa para a seleção da Espanha. O Diego Costa não fez muita coisa na seleção da Espanha. Aí a gente acha que está tudo bem. Se o Diego Costa entra e ganha a Copa do Mundo em 2014, por exemplo, talvez a gente falasse, poxa, tá vendo? A gente colocou o Fred não fez nada em 2014 e a gente perdeu a chance de ter o Diego Costa, que era o melhor atacante à época. Então percebam como são pontos de vista diferentes que dependem da história contada. E isso vai para o ponto final, que é se é individual, o que mais importa para essa avaliação é o indivíduo. Então, se essa questão vai ser muito importante para ele, se ele precisa ter esta identidade, isso enquanto formação desse indivíduo, é um grandíssimo problema dele. E nesse cenário, a função que a gente passa a ter como treinador ou como formador de opinião, qualquer coisa do tipo, entendendo isso, o que é melhor para o jogo. São duas coisas distintas. Então eu posso ter alguém muito linkado a uma cultura marroquina, e aí eu vou colocar, por exemplo, o Hakimi nessa história, tá? Pegar o mesmo caso ali de naturalização, né? Você tem o Hakimi, que é nascido na Espanha e foi para o Marrocos, e agora você passa a ter o Brahim Dias, que também é um cara nascido na Espanha, com família marroquina, e aí você faz esse processo de naturalização. Você pode ter um cara muito linkado a essa cultura, que tenha se observado na fisionomia, no estereótipo enquanto marroquino, pode ter sofrido preconceitos ou não, pode ter sofrido discriminações ou não, e a partir disso opta por um lado. E para ele aquilo vai ser importante. Pode ser que nessa decisão do Brahim Dias, por exemplo, ele tenha pesado que na seleção espanhola ele vai jogar menos. E que na seleção marroquina você tem o espaço ali que o Ziyech vai deixando ao longo do tempo e que ele vai jogar mais. E tá tudo bem. E aí você percebe que nesses cenários, e obviamente são cenários hipotéticos, não são cenários reais, essas decisões ou essas construções de ideia, você vai percebendo que é individual. O peso da identidade é individual, a escolha dessa identidade individual, tudo passa a ser individualizado. Então, quando a gente leva isso para o jogo na preparação, a gente tem que entender esse processo de individualização e do que é importante para o jogador para você promover melhores ações de intervenção, porque se você não souber a linguagem dele, você não vai conseguir preparar nada voltado para ele. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal do Iago. Combinado? Um grande abraço a todos, um beijo e até mais. Valeu!